Amigos do programa Momentos de Reflexão, segunda-feira, 9 de outubro, nós estamos vivendo o mês missionário, quando a Igreja nos convida, a todos nós cristãos batizados, a sermos missionários. Não só os religiosos, os sacerdotes, os bispos, diáconos, mas todos nós, cristãos batizados, podemos exercer a nossa missionariedade. E hoje a Igreja celebra São Dionísio, bispo, e os seus companheiros mártires, conhecido São Dionísio como também São Diniz, padroeiro da França. Foi enviado pelo Papa Fabiano para evangelizar Paris e foi eleito o primeiro bispo de Paris. No ano 250, São Dionísio e o diácono Rústico e o sacerdote Eleutério foram martirizados, sendo decapitados no local hoje conhecido como Montmartre, ou seja, a Colina dos Mártires, em Paris, onde eles foram sepultados. E nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, os versículos de 25 a 37. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber a herança, a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Pois bem, caros irmãos e irmãs, Deus Pai aproximou da nossa humanidade, da eternidade, por meio do seu Filho Jesus, como aquele samaritano que foi interpelado por aquele homem ferido na beira da estrada. Não hesitou e pôs-se a socorrê-lo sem demora. Sempre vale a pena
sair de nós mesmos e ir ao encontro do outro, estendendo-lhe as nossas mãos. São sempre felizes os que tiram de si para ajudar os outros. O Evangelho nos chama para fazer a experiência do amor fraterno no encontro com os irmãos. Quem é o meu próximo? Perguntou o homem a Jesus. E a resposta de Jesus é clara. Na sua parábola, o próximo do samaritano foi o judeu, aquele homem caído à beira da estrada. Ao ver a situação daquele pobre homem, o samaritano enxergou apenas o homem e não perguntou se ele era seu amigo ou inimigo, se era bom ou se era mau. Viu apenas que era um ser humano que precisava de ajuda e simplesmente o ajudou e fez o que era necessário fazer e fez até mais do que se esperava. Jesus afirma: eu quero a misericórdia e não os sacrifícios. A palavra misericórdia, muito usada em nosso meio religioso, significa sentir no coração o sofrimento da outra pessoa. É um sentimento que leva a agir em favor do outro, que não deixa indiferente, ou seja, sentir compaixão, solidariedade, hospitalidade, misericórdia. Revela tudo isto o modo de ser e de agir de nós como filhos e filhas de Deus. O chamado bom samaritano solidarizou com um judeu que era seu adversário e está revelando a misericórdia do rosto paterno de Deus. E Deus é, de fato, misericórdia. Somente quem vive a misericórdia conhece a ação de Deus entre o povo de Deus. O cristão tem como missão primordial integrar este mundo na cordialidade, no amor, no perdão, na solidariedade e, sobretudo, ser compassivo. Pois bem, irmãos e irmãs, esse trecho do Evangelho de Lucas de hoje, muitos de nós já pensamos muito, já ouvimos, talvez muitas vezes, esta narrativa, mas nós encontramos sempre justificativas para não agir muitas vezes no nosso dia a dia diante de tantas realidades e dificuldades pelas quais passam nossos irmãos e nem sempre temos a mesma atitude. Que Jesus nos ajude, de fato, a sermos mais compassivos. Portanto, vamos prosseguir orando, pedindo a Deus essa graça e pedindo também pelos nossos irmãos enfermos, os que se encontram caídos nos hospitais, nas casas de saúde, nas prisões e tantas realidades duras pelas quais passam nossos irmãos e irmãs. Recordando sempre que precisamos pedir pela paz no mundo, essa paz tão fragilizada no nosso meio. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.